Boa noite, irmãos. Com muita gratidão que eu me coloco diante de vocês nessa noite. Gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele falou comigo através dessa mensagem, através do trecho das Escrituras que nós estaremos então nessa noite falando e refletindo. E eu sou grato a Deus também pela amizade que durante todo esse tempo a gente tem tido com o pastor Jonathan, pastor Luan, pastor Rafael, o Gui, o Ná, o Marcos, pessoas que têm auxiliado a mim nesse início de jornada, nesse início de caminhada. E aí, então eu preciso destacar isso que tem sido importante. E também a minha igreja, a PIBEG, a PIB-MG, que também tem me apoiado bastante. E eu quero dizer que é uma alegria servir a Cristo ao lado de vocês. Quero lembrar também da minha esposa, que tem intercedido por mim, e de 3 amigos em especial, Paulo, Evandro, Gerson. Esses irmãos também têm me sustentado em oração, e eu preciso destacar isso, porque eles fazem parte também da minha vida. Irmãos, o desejo meu nessa noite é de que, como o Rafa falou há pouco aqui, é de que nós sejamos edificados. E uma das coisas que nós temos aprendido desde então, nesse período em que a Igreja Presbiteriana tem trazido a nós essa série 5 votos para obter poder espiritual, e eu espero que você tenha acompanhado até aqui. Hoje nós encerraremos esse 5º voto, o 5º compromisso, importante para a nossa jornada, para a nossa caminhada na fé. E eu espero que até aqui você já tenha desconstruído aquela imagem que nós temos a respeito do poder espiritual. Nós temos uma imagem que nós trazemos, porque é muito exposto isso, e muitas pessoas se gabam disso, da questão do poder espiritual. Mas eu tenho certeza que durante esse período onde nós temos trazido aqui até vocês então o verdadeiro significado do poder espiritual, e aí então eu espero que você já tenha entendido de que poder espiritual nada mais é do que a luta pela santificação. Responsabilidade que é minha, mas também é de todos nós como crentes no Senhor Jesus. E então faz todo sentido aquilo que nós temos aprendido até aqui, porque até aqui nós abordamos 4 pecados, 4 áreas das nossas vidas e que nós temos dificuldades. E aí, quando nós olhamos lá para trás, para o primeiro dia, no primeiro domingo do mês de julho, quando o Rafael trouxe aqui, o pastor Rafael trouxe a mensagem, nós vimos claramente que justamente é isso, é o comprometimento que nós temos que ter na luta contra o pecado. E ele falou muito sério aquele assunto, o tema daquela noite: trate seriamente com o pecado. E aí na sequência, nas outras 3 mensagens, não seja dono de coisa alguma, nunca se defenda. E na última quinta, o Gui nos trouxe: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Todas essas exortações nos faz pensar e tenta nos estimular na luta contra o pecado, na busca pela santificação. E hoje então nós encerraremos. Hoje nós falaremos sobre nunca aceite qualquer glória. E aí, se nós formos sinceros, nós já temos um problema logo de início. Quando nós olhamos para o título, para o tema da mensagem, nunca aceite qualquer glória, nós já encontramos um problema aqui. Porque se existe uma coisa que eu não só quero, como eu aceito e como eu busco, é a glória. São os louros, são os aplausos, o reconhecimento, as curtidas, os likes. Porque nós não gostamos de passar desapercebidos. O anonimato nos causa arrepios. Os dislikes nos traz insegurança.
Mas é bom a gente pensar, porque isso nós somos estimulados desde criança. Nós, desde criança, precisamos ser o primeiro. Nós precisamos estar no pódio. E com o passar dos anos, à medida em que nós vamos envelhecendo, essa ânsia pela glória só aumenta. Nós queremos, irmãos, a evidência. Antigamente, nós buscávamos as capas dos jornais, né? E hoje serve até o Facebook, o Instagram, nós já nos saciamos com aquilo. E nós vamos fazer a relação então, do que buscar essa glória está intimamente ligado ao pecado do orgulho. E esse pecado é bem antigo. E ele também se relaciona ao querer ser igual a Deus. Querer a glória é entrar em disputa com Deus. Por quê? Isaías 42:8 nos diz que Ele é o Senhor, esse é o seu nome, e não dará a outro a sua glória e o louvor. Eu queria chamar a atenção novamente por aquilo que nós iniciamos há 4 semanas atrás, há 4 domingos atrás. Olha a seriedade daquilo que o Rafa trouxe para nós lá naquele domingo. A necessidade de tratarmos seriamente com o pecado. O orgulho é mais um dele. E na realidade, de onde provém todos os demais pecados. E a gente olhando então para a história do povo de Deus, quando nós estamos lá no nosso tempo, né, de devocional, no nosso tempo de estudo da palavra, nós nos deparamos e observamos que os profetas que surgem no Antigo Testamento, eles eram levantados por Deus para denunciar o pecado da nação, com um propósito, trazê-los de volta para Deus. E nessa noite eu trago um texto para os irmãos, eu peço aos irmãos que já vão abrindo lá em Jeremias capítulo 9, porque esse texto aqui, né, o texto da nossa reflexão, diz respeito àquilo que Deus, o propósito de Deus ter levantado Jeremias. Deus o havia levantado para chamar o povo ao arrependimento, ao abandono das práticas pecaminosas que predominavam na nação. E aí dentro dessas práticas estava a incredulidade, a rebeldia, a corrupção, a injustiça, a maldade, a imoralidade e a idolatria. Todos esses pecados mostram o que alguns estudiosos dizem, né? De que o orgulho é a essência do pecado. Mas o desejo meu nessa noite é de que a gente aprenda duas coisas. A primeira é de que o status não significa nada diante de Deus. E a segunda é que o que tem significado para o Senhor é se o conhecemos. Então você que já está aí com a sua Bíblia aberta em Jeremias capítulo 9, o verso 23 e 24, a palavra de Deus nos diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos, ó Deus, nesse formato diferente, mas entendendo, ó Deus, que é isso que o Senhor tem nos permitido, Pai. E agora, nós acabamos de ler a Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós clamamos. Fale conosco, trabalhe nos nossos corações, a fim, ó Deus, de que a Sua igreja, de que cada crente, ó Deus, seja mais parecido com Teu Filho amado Jesus Cristo. Nos ensine, nos exorte, ó Pai, nos repreenda, mas também, Senhor, nos console.
que nós aproveitemos, ó Deus, este momento em que o Senhor fala aos nossos corações, para que a gente continue firme, ó Deus, na luta contra o pecado, Pai. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Status não significa nada diante de Deus. Isso quem nos traz é o verso 23. Ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. O texto da nossa reflexão inicia com presta atenção de Deus. A chamada de Deus aqui para a nação é: prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Assim diz o Senhor, o texto nos fala. E ela começa com uma negativa, mostrando o que a nação não deveria fazer, que era não se gloriar. E aí a gente vai observar logo de cara aqui 3 classes da sociedade que o profeta Jeremias, usado por Deus, fala aqui. Nós vemos os sábios, nós vemos os fortes e nós vemos os ricos. E é necessário nós entendermos o que cada classe dessa significava naquela cultura. Os sábios do texto diz respeito à classe religiosa, que se vangloriavam por serem os portadores da palavra de Deus, por terem o status de conselheiros. E por que eles tinham esse status? Porque toda a nação corria até eles para ouvirem os seus conselhos, para terem a direção. Mas também eles se orgulhavam de possuírem o templo. Era ali em Jerusalém que o templo de Deus estava. Se vangloriavam também pelos utensílios, por realizarem os cultos, a circuncisão e os rituais. Eles apoiavam-se nisso. Eles tinham a esperança nessas coisas, acreditavam que por esses motivos Deus não iria puni-los. Os fortes que nós vemos aqui no texto, por outro lado, eles se vangloriavam dos feitos do passado, das guerras que venceram, da quantidade de inimigos mortos que deixaram no campo de batalha. Os fortes acreditavam que tudo aquilo que havia acontecido no passado com eles era suficiente para trazer segurança para as suas vidas. Mas nós também observamos no texto que tinham os ricos. E quem então eram esses ricos? Eram aqueles que acreditavam que o dinheiro era capaz de resolver todos os seus problemas. E por estarem envolvidos então num contexto que não muda muito de hoje, num momento crítico no que diz respeito à corrupção da sociedade, da nação, se eles sofressem, por exemplo, um problema com a lei, era só dar uma propina. E aí então, se eu me adoeço naquele momento, eu tinha dinheiro, eu mandava buscar remédio, Lá na época era plantas. Para eles, o dinheiro era suficiente para trazer segurança para as suas vidas. E Deus está falando através do profeta aqui. Deus está dizendo que a segurança que eles tinham nos seus status haviam feito deles homens orgulhosos, que pensavam ser independentes de Deus e por isso transformaram-se em idólatras, em ególatras. E uma notícia ruim para a gente nessa noite é de que o homem não mudou nada dos dias de Jeremias para cá. Se primariamente naquele contexto as classes altas, a religiosa, a militar, colocavam esperança naquilo que provinham das suas mãos, nós continuamos
não só nos vangloriando dessas coisas, como correndo a vida inteira atrás delas. E uma pergunta aqui: para quê que nós corremos atrás dessas coisas? E uma outra mais provocativa: é para a glória de Deus que nós fazemos essas coisas? E aí, para responder essa pergunta, nós precisamos ser sinceros. E provavelmente nós iremos notar que na maioria das vezes, nós corremos atrás dessas coisas sem nem pensar em Deus. Mas a verdade é que nenhuma delas traz segurança ou uma base sólida para nós. Por quê? Porque elas são temporais, elas são passageiras, elas são momentâneas. E quando então entramos nessa corrida desenfreada por todas essas coisas, que não nos traz segurança e nenhuma base sólida, nós estamos mostrando que nós esquecemos que um dia nós iremos morrer. Que é mais claro do que o momento que nós estamos vivendo, irmãos? Tudo isso que nós temos sofrido durante esses 3, 4 meses que nós estamos aí com relação ao Covid-19 aponta para isso: um dia nós iremos morrer. E a nossa sabedoria humana, nosso poder, nossa força, nosso dinheiro, não conseguirá deter esse dia. E então, se a nossa esperança, confiança e segurança estiverem nessas coisas, seremos os homens e mulheres mais frustrados do mundo. Mas isso não adiantará mais nada. Por isso, naquele contexto era importante Israel, Judá, ouvir o que Deus queria para a vida deles, e não muda para nós. Judá estava desejando o prestígio e a posição de Deus, do Senhor. Recusavam-se a reconhecer a dependência dele. Notem, porque é isso que o orgulhoso faz, é isso que o orgulho causa nas nossas vidas. Ele glorifica a si mesmo, o orgulhoso ele se glorifica e deixa de glorificar a Deus. Ele acredita ser possível privar a Deus daquilo que somente Ele é. Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, e não eu, e não a nação de Judá. E é muito interessante, porque a palavra de Deus, em diversos textos, mostra Deus combatendo o orgulho, Deus combatendo o orgulhoso. Por exemplo, Provérbios 6, 16 ao 17, nós vemos Deus dizendo que odeia o orgulho. E nessa lista que nós temos aqui, né, de 6 pecados que Ele abomina, quem puxa a fila é justamente o orgulhoso. Olha lá, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. A primeira é olhos altivos. É o olhar arrogante, é o olhar orgulhoso, é o olhar de superioridade. Mas temos outro texto, Provérbios 16:5, que Deus aponta que Ele detesta o orgulho. Provérbios 16:5 diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. E por que Deus detesta o orgulho, odeia?
porque há inimizade com Ele. Tanto é verdade que há inimizade com Ele, que Ele se opõe aos orgulhosos. Olha o que Tiago diz lá na sua carta, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas se existe algo que nós somos bons para identificar, é o orgulho na vida das outras pessoas. E agora vamos olhar no orgulho de Israel, aqui de Judá. Por quê? Porque é mais fácil olhar para eles, né, Rafa? Mais fácil. Vamos olhar para eles, né? Vamos mostrar que eles são orgulhosos, olha lá. E então uma pergunta aqui: não era mais fácil para Israel, para a nação de Israel, se arrepender, se render, se sujeitar e se submeter a Deus? Era mais fácil. Mas por que eles não fizeram? Porque eles estavam sendo dominados pelo pecado do orgulho. Mas e se nós invertermos essa pergunta para nós? A gente consegue observar a dificuldade que nós temos de nos sujeitarmos, de nos humilharmos. Só que a partir de agora, o texto nos diz, fala a respeito daquilo que tem significado para o Senhor. E o que tem significado para o Senhor é se o conhecemos. O versículo 24 diz assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Existe algo então aqui que nós podemos nos gloriar. E esse algo é em conhecer o Senhor. Mas olha que interessante, porque o gloriar-se em conhecer o Senhor, ele é bem diferente do gloriar-se nas coisas passageiras. Enquanto um nos torna arrogantes, que é correr atrás, né, das coisas passageiras, nos torna então arrogantes, soberbos, e nos traz o senso de autonomia e independência. Por outro lado, gloriar-se em conhecer o Senhor nos humilha e nos faz mais humildes. É só nós olharmos em nossa volta na igreja, nós veremos aqueles irmãos piedosos, nós identificaremos a humildade, e acredite, por mais humilde que eles sejam, eles ainda têm orgulho. Quando Deus então diz para Israel no que eles devem gloriar-se, Ele está apontando para a maneira certa de relacionarmos com Ele, do povo de Judá relacionar-se com Ele. E de qual forma então que é? De que jeito que é que eu me relaciono com Deus? É de forma íntima, é com intimidade com o nosso Deus. E aqui é bom nós destacarmos, por quê? Porque não era isso que estava acontecendo naquele contexto. Israel havia abandonado o Senhor novamente, e eles se apoiavam nessa aparência religiosidade. Eles estavam pensando que aqueles status, né, o status deles lá, valeria de alguma coisa diante de Deus. Mas Deus está mostrando aqui que não vale de nada, porque vocês não têm intimidade comigo. Eles acreditavam que a circuncisão, os rituais, festas, cultos, todas as demais coisas seriam recebidos por Deus. Mas Deus está mostrando para eles que aquilo era apenas um ato externo. E toda aquela pomposidade deles, o orgulho, a soberba, o se acharem superiores, caía por terra, porque não tinha significado para Deus, diante de Deus. Não significava nada.
Mas olha que bênção que é para as nossas vidas. Por quê? Porque aquilo do passado se comunica conosco agora, nesse exato momento. Porque pode ser que eu tenha crescido, nascido nessa igreja. Pode ser que desde pequeno eu tenha aprendido os conceitos teóricos a respeito de Deus. Ou de repente eu vim já com um pouco mais de idade aqui e também tenho aprendido os conceitos, a teoria, né, de que Deus ele é bom, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Mas eu nunca ter o conhecido de verdade. E agora complica mais, porque a ilustração aqui, e aí ela reflete, traz a gente a reflexão, é de que pode ser que eu seja um pastor, um seminarista, um ministro de louvor, um tesoureiro, um plantador de igreja, um fundador de igreja, um missionário, um diácono, um presbítero, ou tenha qualquer outra posição dentro da igreja, e nunca ter tido um encontro verdadeiro com Cristo, com Deus. Eu não conheço a Deus. Eu posso muito bem ter me dedicado, ter buscado e alcançado essa posição, porque ela de certa forma me traz um status, sem ao menos me preocupar ou me lixar em conhecer a Deus. Compreender e conhecer a Deus, que o texto nos mostra aqui, não é só descobrir qual é a sua vontade e obedecê-la porque Ele mandou, mas é saber que quem está por detrás do mandamento é bom de fato, é santo de fato, é justo, é fiel. Mas agora apenas Ele é fiel? Não, desde toda a eternidade. É saber que o seu mandamento ou sua ordem não visa trazer dano ou peso, mas sim proteção e o melhor para cada um de nós. E por que então Judá não se dava bem com as ordens e os mandamentos de Deus? Nós já respondemos isso há pouco. Porque era uma nação orgulhosa e não tinha interesse em relacionar-se intimamente com o nosso Deus, com Deus. E por que hoje então nós temos dificuldade com o que a Bíblia nos ensina, depois de 3.000 anos do relato bíblico que nós temos aqui, dessa fala aqui? Por que nós desviamos de assuntos que geram polêmica e que batem de frente com os princípios de Deus? Por que falamos pouco sobre santidade, sobre santificação? Por que damos outros nomes aos nossos pecados? Talvez a resposta mais sincera é porque nós não queremos admitir, assim como Judá, que somos pecadores. E irmãos, isso é orgulho. Mas se no passado Deus revelava sua vontade através dos profetas e da lei, hoje nós temos a oportunidade de conhecê-lo e nos relacionarmos intimamente com Ele, através da sua palavra revelada, que é a Bíblia, e através da oração. E aqui nós encontramos outro problema, e eu queria usar, né? Eu não pedi para ele, né? Porque eu também não tenho acesso a ele. Mas o Hernandes Dias Lopes fala uma coisa muito interessante a respeito disso. Ele diz que para nós conhecermos a saúde de uma igreja, nós precisamos visitar os cultos de estudo da palavra e oração.
Por quê? Porque grande parte das pessoas, nos cultos dominicais, né, ele fala, são crentes nominais. E nos cultos do estudo da palavra e oração, são aqueles que desejam ardentemente conhecer um pouco mais de Deus. Porque quanto mais conhecemos a Deus através da sua palavra, e mais o buscamos intimamente em oração, mais humildes nos tornamos. E quanto mais nós conhecemos a Deus através da sua palavra e o buscamos na intimidade, na oração, mais nós vemos que Ele é santo, e mais vemos o quanto nós somos pecadores. E quanto mais nós conhecemos a Deus através da sua palavra e o buscamos em oração, mais nós reconhecemos o seu tamanho e a nossa pequenez. Através do estudo da palavra, conhecemos e contemplamos a Deus teoricamente. E quando oramos, conhecemos Deus de forma íntima. Porque oração é a confissão. Nós estamos confessando a Deus de que nós não somos autônomos. É a declaração de que dependemos dEle. Talvez seja por isso que nós não valorizamos tanto. Nós não queremos depender de ninguém. Queremos ser reconhecidos pela nossa autonomia. Queremos a glória. Não queremos a humilhação. Tem um texto em Mateus 16, 23, e eu creio que todos vocês conhecem ele, porque ele é muito falado. Nós vemos no Novo Testamento o relato de que nós não nos relacionamos bem com humilhação. Tanto é verdade que nesse texto aqui nós temos o confronto de Jesus com Pedro, né? Jesus acaba de dizer o que vai acontecer com a vida dele quando ele for para Jerusalém. Então ele vai ser humilhado, ele vai sofrer, ele vai ser crucificado. Ele fala toda a sequência dos fatos que vai acontecer com ele aqui. E Pedro, que há pouco tempo, né, alguns versículos antes, tinha sido revelado a ele, né, a pergunta lá que Jesus faz assim: todo mundo está dizendo que eu sou profeta, tal, e você, quem diz que eu sou? E aí Pedro vai e fala assim: tu és o Filho de Deus. E só que agora, pouco tempo depois, Jesus fala o que vai acontecer com ele, e Pedro exorta Jesus, fala: não, Senhor, o que é isso? O Senhor não vai passar por isso aí não. O Senhor não vai passar por isso. O Senhor não vai ser humilhado. Humilhação não. E o que Jesus diz a ele? Arreda-te de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus? Isso nos aponta que o homem luta a todo instante com esse termo, com essa palavra, humilhação. E a notícia ruim, irmãos, é de que se nós permanecermos assim, nós seremos punidos. É o que aconteceu com Judá. Na sequência da história em Jeremias, nós vemos que eles são levados pelos babilônios. Depois você olha também Abacuque, que fala bastante, um pouco mais à frente ali, fala sobre isso. Eles foram punidos pela arrogância, pela soberba e pelo orgulho. Mas eu tenho a maior notícia de todas. A verdade é que Deus sabe que eu e que nós somos assim. E Ele sabe para onde nós estávamos indo. Por isso é que Ele decidiu resolver esse problema definitivamente por nós. E de que forma que Ele resolveu? Através do Evangelho. É lá que nós vemos Deus resolvendo o problema meu e seu. Através do Evangelho, descobrimos que existe uma saída para a gente.
Porque é o Evangelho que nos mostra a obra que Deus fez enviando o seu Filho único Jesus Cristo. Aquela que foi relatada em Mateus e que Pedro disse: não, não, Senhor, isso não. É essa obra, através do único Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que a Bíblia nos diz em Filipenses, por exemplo, capítulo 2, versos 5 e 11, diz assim, olha lá. É aquele que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa comunhão, a nossa relação, a nossa intimidade com o nosso Deus, ela foi quebrada porque nós pecamos. E ela só pode ser restabelecida através de Cristo. Só há essa saída. Não existe outra saída. Se crermos e confiarmos na obra de Cristo, se crermos e confiarmos que Cristo nos justifica diante de Deus, nós entenderemos que quem merecia aquela cruz éramos nós. Mas se fôssemos pregados nela, não adiantaria nada. Era insignificante para Deus. E então, o nosso Deus decidiu pregar aquele que não teve pecado nenhum. Cristo assumiu o meu e o seu lugar no madeiro. A dívida impagável pelos homens foi paga por Cristo Jesus. Portanto, submeta-se ao seu senhorio. Renda-se a Ele. Confesse os seus pecados a Ele. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. E agora então, crendo e confiando na obra de Cristo, não só somos justificados, mas recebemos o poder de Deus, o poder espiritual, o Espírito Santo, que nos capacita e nos dá tudo o que é necessário para tratarmos com seriedade o pecado, a não nos tornarmos dono de coisa alguma, pois tudo é de Deus, a nunca nos defendermos, porque diante de Deus estamos expostos, e Ele sabe como somos pecadores, a nunca passarmos adiante algo que prejudique alguém. Por quê? Porque nós entendemos que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E a nunca aceitar qualquer glória, porque somente de Deus é a glória, a honra e o louvor. Irmãos, crendo e confiando em Cristo, a nossa vida não importa mais. O que importa é a vida nova que Ele nos deu para viver. Uma vida em que nós não somos mais o centro. Como cantamos na introdução, uma vida cujo Jesus Cristo é o centro. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu queria encerrar esse tempo aqui com uma oração, desejoso de que, de uma forma especial, Deus tenha falado com cada um
de vocês que ouviram, porque Deus falou comigo demais, à medida em que a gente pensava a respeito do que traríamos, né, aqui nessa noite. E eu queria orar com você nesse instante. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós somos muito gratos ao Senhor, a Deus, por essa oportunidade, por esse momento que tivemos, ó Deus, de reflexão na Tua Palavra, de momentos, ó Deus, onde nós somos confrontados, de momentos como esse, ó Deus, que nós somos exortados a reconhecermos, ó Deus, a nossa posição diante do Senhor. Pai, nos ajude a ter essa compreensão, ó Deus. Nos ajude a identificar, ó Deus, os nossos pecados. Mas também, ó Deus, que o nosso arrependimento seja genuíno, ó Pai. Que nós possamos voltar-nos, ó Deus, a Ti, humildes, ó Pai, quebrantados, porque os nossos pecados nos afastam do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, nessa noite, por causa de Jesus Cristo, ó Deus, porque Ele resolveu nosso pior problema. Em Cristo, ó Deus, nós temos o perdão dos nossos pecados. E nós Te agradecemos, ó Deus, porque inclusive a fé no Teu Filho amado foi o Senhor quem nos deu. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor nos dê uma semana, ó Deus, abençoada. Cuide de cada irmão, de cada pessoa, ó Deus, que assistiu e que assistirá, ó Deus, essa mensagem. Continue trabalhando nos nossos corações, ó Deus. Ao Senhor, ó Deus, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Sou pecador, é santo Deus, não ignoras os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação, perecerei se lembrares todo o mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim, por teu sempiterno amor. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor, perecerei
se lembrares todo o mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim, por teu sempre eterno amor. Graças a Deus, meus irmãos, que palavra abençoada. Nós sabemos que toda a nossa vida pertence ao Senhor e toda a glória, toda a honra tem que ser dada a Ele. E depois de tudo que o Jean ministrou ao nosso coração, só nos resta orar mais uma vez, pedindo para que Jesus continue crescendo em mim e em você, que Ele seja honrado, que Ele seja glorificado, porque, irmãos, pouco importa agradar homens, agradar pessoas, se nós estamos desagradando ao Senhor. É melhor ter reconhecimento no céu do que aqui na terra. E embora muitas pessoas não sejam reconhecidas aqui, se estiverem em comunhão com o Senhor, vivendo integramente, elas serão reconhecidas por Deus, serão recompensadas por Ele. E nós sabemos, irmãos, que nós servimos as pessoas, nós fazemos o bem a todos, e o reconhecimento e o retorno, a recompensa, quem nos dá é o Senhor. E como é bom saber que nós estamos em paz com Deus. Como é bom saber que o nosso relacionamento com Deus está tranquilo, está fluindo, porque a gente sabe que o que mais importa nessa vida, meus irmãos, é se relacionar com o Senhor, é estar em paz com Deus, é viver a vontade de Deus e permitir que Ele nos conduza do jeito que Ele quiser. Amém? Eu quero orar junto com você, mais uma vez, pedindo a Deus capacitação, pedindo que Ele nos revista com o seu poder. E eu também quero mencionar algumas pessoas aqui. Quero orar pela vida da Carol, a Carol, esposa do Alan, que está precisando das nossas orações. Eu quero orar por pessoas que estão enfermas, por pessoas que comentaram aí na live, tanto no Facebook como no YouTube, pedindo oração pela família. E nós queremos, irmãos, que Deus continue realizando milagres. E nós sabemos que a oração move situações, porque o poder não está em nós que oramos, o poder está em Deus que ouve a oração e faz coisas maravilhosas. Amém? Vamos orar então mais uma vez, e depois eu vou impetrar a bênção, para que a gente tenha uma noite aí, o restante de noite abençoado na presença do Senhor. Pai, eu te agradeço de todo o meu coração por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Agradeço pela vida do Jean mais uma vez, pela disposição em te servir, pela disposição em preparar essa pregação. E Deus, eu agradeço também por essa série que nós trabalhamos durante todo o mês de julho. Pedimos, Deus, que o Senhor continue nos lembrando sobre a necessidade que temos, Deus, de tratar seriamente com o pecado. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos nos recordar todos os dias de que tudo que temos não é nosso, é do Senhor. Nós também precisamos nos lembrar de que não precisamos nos defender, porque o Senhor batalha pelo teu povo, o Senhor está à nossa frente, e nós
Sabemos, Deus, que não podemos mais passar adiante aquilo que pode prejudicar alguém. Então, Senhor, nos dê mais sabedoria, nos dê mais domínio próprio, nos ajuda a sermos mais controlados, a sermos mais verdadeiros. Deus, não queremos que o diabo continue usando a nossa vida para promover fofoca, para promover falsas notícias ou coisas que prejudicam pessoas. E Deus, obrigado por falar conosco nessa noite sobre a glória que somente o Senhor é digno de receber, porque só o Senhor é santo, é puro, é digno, Deus, é todo poderoso. E nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos diminuir para o Senhor crescer em nós. Deus, nós oramos pela vida da Carol, oramos pela vida desses irmãos que colocaram pedidos, Deus, nos comentários das lives. Senhor, alcança com o Teu poder de restauração, com o Teu poder que renova, que cura, que transforma. Senhor, socorre essas pessoas, continua abençoando a vida de cada um. Senhor, continua abençoando cada família, continua despertando o Teu povo para Te servir, renovando a disposição para Te buscar. Deus, nós queremos mais de Ti a cada dia, e pedimos que o Senhor abençoe a igreja do Senhor, pedimos que o Senhor alcance pessoas enfermas em seus leitos. Deus, faz milagres, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, nós cremos no Teu poder, e oramos com a esperança de que o Senhor vai atender a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus oramos por isso, e agradecemos, Pai. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as virtudes e o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver os 5 votos para obtermos mais de Deus, repouse sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o grande dia da volta de Jesus, quando então nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe, querido, que você e sua família tenham uma semana abençoada, que a sua noite seja abençoada na presença do Senhor. Tchau, tchau.